Bom dia a todos e a todas. O nosso artigo escolhido foi Dor neuropática pós-amputação de membros, fisiopatologia e manifestação clínica em cães. E a autoria do artigo é da Roberta Cristina Campos Figueiredo e Karina Veloso Braga Yasbeck. E o trabalho é composto pela Isabela Bastos e eu, Maria Fernanda dos Reis Mendes Costa. Antes de tudo, é importante que a gente tenha conhecimento do significado desses três termos. E afinal, o que é então dor neuropática? É uma dor crônica que acontece mediante uma lesão ou uma disfunção dos nervos sensitivos do sistema nervoso central ou periférico. E os nociceptores são células que apresentam informações sobre lesões, sendo consequentemente acompanhadas pela sensação de dor. E é justamente por isso que elas recebem o nome de células que sentem dor, porque elas estão intimamente ligadas à sensação que o corpo tem da percepção de dor. E o que são neuromas? Neuromas, eles são estruturas de crescimento irregular formada pela adesão das extremidades de um nervo danificado, ou seja, mediante a uma amputação, por exemplo, neuroma seria a estrutura de crescimento irregular que aconteceria na extremidade que foi amputada. Mas afinal, quais seriam as causas dessa dor neuropática? Bom, uma lesão tissular, que seria uma lesão provocada pela pressão é, prolongada ou intensa, ou ainda por um cisalhamento, né, amputação em uma região de encontro de osso e músculo. E essa lesão tissular, ela pode provocar a formação e liberação de substâncias que sensibilizam e ativam os nociceptores, ou seja, as células da dor. E essas substâncias podem ser bradicinina, serotonina, prostaglandina, adenosina, substância P, interleucinas e óxido nítrico. Outra causa da dor também pode ser o brotamento de fibras alfa-beta que transmitem informação tátil, que é a informação relacionada ao sentido do nosso toque, ou então a sensação de vibração. E após estímulos constantes, elas captam esses estímulos e interpretam eles como um sinal nociceptivo, ou seja, um sinal referente à célula de dor. Ou então ainda, após a lesão nervosa hiperperiférica, ocorre hipersensibilização a estímulos mecânicos nessa região, que seria a região da amputação, devido a alterações na permeabilidade de cálcio e sódio, porque na região em que ocorre a amputação, com o neuroma, acaba que pode ocorrer também uma espécie de desequilíbrio de cálcio e sódio, o que causa essa hipersensibilização. E qual seria o caminho dessa dor? Bom, depois de sofrerem lesão, os neurônios se tornam sensibilizados e qualquer estímulo pode provocar uma resposta mais longa e mais intensa. Ou seja, um pequeno toque na área já pode ocasionar muita dor. E os neurônios das áreas vizinhas a essa região, eles passam a enviar mensagens favorecendo o processo de dor, porque eles também ficam mais sensibilizados. E depois dessa sensibilização, a sensação não nociceptiva, que seria uma sensação normal de toque, ela será vista como dolorosa, porque essa região fica mais sensível. E esse processo é chamado de alodinia. E o estímulo nociceptivo como mais doloroso, no processo chamado de hiperalgesia, ou seja, enquanto um estímulo não nociceptivo acaba se tornando doloroso, o nociceptivo fica ainda mais doloroso. Ou seja, um pequeno toque na área ou perto dela, algo que não fazia dor antes, pode ficar muito doloroso. Um fenômeno que estimula ativamente a sensação maior de dor é chamado de wind-up, que ele é causado por um estímulo de fibra C e ele é uma ampliação da resposta de alguns neurônios nociceptores em intensidade e duração. Ou seja, ele aumenta a intensidade real da dor e a duração dela. Então,
um pequeno toque ou uma batida, sabe? Pode, por mais que em um aspecto normal não causaria tanta dor, não duraria tanto, por causa do wind-up, que é um estímulo pelas fibras C, acaba que ocasiona essa maior dor e por mais duração. E também há neuroplasticidade cerebral, que seria a capacidade do cérebro de se adaptar ou se modificar dependendo do estímulo ou de novas experiências que ele recebe. E quando o cérebro recebe muitos estímulos nociceptivos, intensos e demorados, é como se causasse essa mudança. É como se o cérebro ficasse acostumado a receber esses estímulos nociceptivos, ou seja, esses estímulos de dor. E o que acontece? O cérebro mantém a sensação nociceptiva mesmo na ausência do estímulo inicial. E o que isso quer dizer? Que o cachorro ele vai sentir dor mesmo que o estímulo causador já tenha sido retirado. Ou seja, por mais que não esteja havendo toque no local que ocasionaria dor, mesmo assim, por conta da neuroplasticidade cerebral, que é como se estivesse acostumado a sentir isso, mesmo assim, o animal vai continuar sentindo dor. E outro fator que pode estimular em muito a sensação do cão de sentir dor é o estresse, medo e ansiedade. Porque acaba que esse sentimento dele vai liberar substâncias que sensibilizam e ativam os neurônios nociceptores. Ou seja, eles vão ficar mais ativos e vão acabar sentindo essa dor maior, que também é conhecida como dor fantasma. As síndromes dolorosas que são causadas pela amputação podem ser classificadas em dor no membro amputado, sensação do membro, que é muitas vezes descrita como um certo calor e formigamento, e dor no corpo da amputação. A dor no membro amputado é relatada em alguns casos humanos como uma sensação desagradável no membro e pode surgir na primeira semana após o procedimento e pode persistir por anos, ou até mesmo pode aparecer meses ou anos após o procedimento. Esse é um tema muito estudado, mas é ainda pouco elucidado. Agora, em relação à dor fantasma, existem 3 teorias para o surgimento dela. A teoria periférica, que diz que as descargas espontâneas produzidas pelos neuromas contribuem para o aumento da dor. A teoria central, que envolve a percepção das descargas espontâneas pelo sistema nervoso central. E a teoria psicológica, que diz que fatores como a depressão e a dificuldade de autoaceitação diminuem mais ainda o limiar de dor, o fato que não ocorre em cachorros ou outros animais. Devido às semelhanças anatômicas e neurológicas com os humanos, é provável que a dor fantasma também ocorra em cães, porém é impossível ela ser relatada devido à impossibilidade de comunicação com os animais. Devido a essa impossibilidade de comunicação com o animal, para saber se ele está sentindo a dor no membro, é preciso realizar uma anamnese, onde apetite, salivação, fraqueza muscular e outros sintomas são analisados